povo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou a Ana, desejo que toda a gente seja muito bem-vinda aqui no nosso canal Ana Mello Sem Filtro. Bom, vamos ao que interessa, sem mais. O vídeo de hoje eu quero trazer a minha opinião sobre um assunto bastante polêmico que está repercutindo em todas as redes sociais, que é a imigração. Mas eu não vou falar sobre os imigrantes dos Estados Unidos, porque euzinha não moro em Estados Unidos, eu moro em Portugal. Então eu vou dar aqui a minha opinião, como eu já citei aqui para vocês, esse é um canal de opinião. Neste canal eu trago a minha opinião, peço as opiniões de vocês e aqui a gente abre aqui esse debate sobre esses assuntos referentes a imigrantes em Portugal e muitas vezes também sobre os brasileiros que estão em outros lugares. Enfim, vamos ao que interessa. Bom, lembrando mais uma vez aqui a minha opinião, você tem a sua opinião, respeito a sua opinião, porém respeite a minha também, mas pode deixar os comentários de vocês aqui que a gente vai debater aqui nos comentários. Bom, eu sou imigrante já há mais de 5 anos, mas eu vim a primeira vez em Portugal lá em 2018 para 2019. E quando eu vim a primeira vez em Portugal, lógico que eu não vim para morar, eu vim para pesquisar casa, o carro que eu ia comprar quando chegasse aqui, porque na época eu estava noiva e iria casar com um cidadão português. Já isso toda a gente aqui já sabe, ponto. Não é sobre a minha vida, ponto. É sobre a minha imigração e sobre a imigração. Quando eu vim lá em 2018 para 2019 visitar Portugal, porque eu cheguei cheguei no início, cheguei nos primeiros dias de janeiro, então estou com 5 anos em Portugal. Mas a primeira vez que eu vim foi em 2018 para 2019. E o que acontece é o seguinte, quando eu vim a primeira vez em Portugal, não era como hoje, tá? Eu fui em toda Lisboa, visitei aquilo tudo, então assim, não tinha a quantidade de indianos, muito menos a quantidade de brasileiros que temos hoje aqui em Portugal. Você via ali um gato pingado, porque eu vinha antes do Covid, antes dessa bomba toda, enfim. Tinha ali uns gatos pingados, uns brasileiros por ali, outros brasileiros por acolá. Havia muitos africanos, sim. Quando eu vim, eu vi muitos africanos, muitos mesmo. Porém, indianos também, não. Tinha uns indianos. Não é que não tinha, gente. Eu não estou dizendo que não tinha indianos, entendeu? Tinha um gato pingado indiano ali, um gato pingado do Bangladesh, um gato pingado ali Enfim, essas pessoas estavam aqui em Portugal, porém eram poucas, e brasileiros também. Claro que tinham muitos brasileiros, porém não era como está agora. Não tínhamos essa quantidade de indianos e brasileiros em Portugal. Eu vi muitos africanos, volto a repetir, na época, mas brasileiros e indianos não. Tá, voltando aqui à imigração. O que é que eu acho sobre a imigração? Eu não acho que Portugal precisa de imigrantes para sobreviver e pagar contas. Ai, Ana, mas Portugal é um país envelhecido, os idosos... Gente, Portugal vai sobreviver com ou sem imigrante. E vou dizer ainda mais, tá? A imigração sem controle vai e pode destruir Portugal. Eu não estou dizendo que Portugal não precisa de imigrantes, não é isso. Prestem atenção no que eu quero falar aqui. Os imigrantes são bem-vindos. Estou falando do bom imigrante, tá? Os bons imigrantes, aquele imigrante que pode contribuir com o país, aquele imigrante que vem para trabalhar, aquele imigrante que vem para estudar, para fazer uma faculdade, para se formar aqui em Portugal. Esse imigrante, ele deve sim ser bem-vindo. Ele tem que ser bem-vindo, ele tem que ter os seus direitos resguardados. Enfim, este imigrante, aquele imigrante que ele, principalmente hoje em dia, que as pessoas que compõem a CPLP, que são os componentes da língua portuguesa, que moram no Brasil ou nos países adjacentes, mas que tem como provar que podem se manter em Portugal. Muitos vêm a trabalho, já disse estudantes, pessoas que vêm para Portugal para comprar casas, para montar negócios. Sim, esses imigrantes devem e são bem-vindos. Porém, Portugal não precisa de pobreza aqui. Entenda o que eu quero falar. Ai, eu não sou contra nada, gente. Eu também sou pobre, eu não sou rica. Não estou falando disso. Entendam uma coisa aqui. Mas Portugal não precisa de mais indigentes. Portugal não precisa de mais moradores de rua. Portugal não precisa de gente para viver aqui com a ajuda de segurança social. Portugal não precisa de mais gente para chegar aqui já sem eira nem beira e já ir lá nos centros de apoio pedir lá cabazes, cestas básicas. No Brasil é cesta básica, mas aqui a gente fala cabaz.
Portugal não aguenta, não tem como, tá entendendo? Sobreviver desta forma e não precisa dessa gente. Se a pessoa não tem condição de viver nem no seu país, como é que esta pessoa vai ter condição de imigrar para um país cuja moeda é o euro, que se eu não me engano é a segunda ou terceira moeda mais forte do mundo? Temos o euro, temos o dólar, temos lá a libra, né? Então, se a pessoa não tem condição de se manter no seu próprio país, quiçá ela vai ter condição de viver no país alheio. Aí o que acontece? Portugal está aceitando toda e qualquer pessoa, independente se é brasileiro, se é africano, se é lá do Bangladesh, se é lá da Índia, aceita toda a gente sem eira nem beira, e o que vai acontecer é que estas pessoas vão sobrelotar. Vão sobrelotar o quê? As escolas, vão sobrelotar as emergências, no caso a saúde, vão sobrecarregar a habitação, que já está acontecendo, porque a habitação em Portugal está uma coisa que não existe. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Quando o meu ex-marido foi procurar casa na época para arrendar, a gente morava, eu ainda continuo morando, numa vila, que a gente chama vila, que eu moro ao pé aqui de Porto Alegre. Enfim, né? Moro numa vila e tal. E aí ele foi procurar casas para arrendar e tudo. E aí ele me mandava, né, me mandava as fotos da casa e os valores. Isso lá em 2019, ele me mandava lá. E ele achou lá uma de 160 euros. Tá ouvindo? Vocês estão conseguindo entender? De 200 euros. Uma casa de 220 euros com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintal. Essa de 180 e de 160 era um T1, mas não dava, porque eu tinha menino, o meu outro filho, entendeu? Vocês estão tendo uma ideia do que eu tô falando? Vocês estão tendo uma ideia? Meu amor, hoje aqui em Portugal, você não arrenda nem um quarto com 200, 300 euros. Um quarto em qualquer vila pequena é 354. Eu tô falando de vila pequena. Eu não estou falando de Lisboa e Porto. Lisboa e Porto tem gente arrendando quarto aqui de 800 a 1.000 euros para o casal. Ai, Ana, tá mentindo. Não. Posso provar para vocês. Trago fatos, tá bem? Então, assim, o que acontece é que com essa sobrelotação de imigrantes, o problema vai acontecer e vai dar ruim para o imigrante e vai dar ruim para o local. Por quê? O povo português não vai conseguir mais arrendar casa. Não é toda a gente que tem casa, tá bem? Claro que é mais fácil para um cidadão português conseguir financiar uma casa, mas não é toda a gente que consegue financiar uma casa. Aí vamos aqui. O cidadão português vai casar agora, vai montar uma família, aí a mulher recebe um salário, o marido ganha lá seus 1.000 euros, e como é que vão conseguir sobreviver arrendando casa de 1.000 euros? Vocês estão entendendo aí? Da mesma forma, aquele imigrante que já está aqui, ó, aquele brasileiro que já veio aqui das antigas, que chama aqui a velha guarda, aquele africano que já está aqui, ó, que está aqui socializado, tá entendendo? Aí vamos aqui abordar um outro fator aqui. Vou falar uma coisa aqui para vocês que muita gente não sabe, eu já citei no vídeo passado. O brasileiro, somente 5% da população brasileira fala inglês. Os africanos, todos eles falam inglês, porque eles são, desde pequenininhos, eles são ensinados na escola. Muitos deles, tá bem? Vou falar aqui, muitos deles, principalmente do norte da África, as pessoas que vêm do norte da África, elas falam francês, o inglês e o dialeto local, e ainda vem aprender o português, e essa gente, eles aprendem aqui muito fácil. Então, assim, uma empresa, quando ela for contratar, ela vai lá, vai ter lá 2 imigrantes, um brasileiro que mal fala o português, não sabe escrever um O com a quenga, e tem lá o africano, bem arrumado, porque desculpa lá que eles andam muito bem vestidos sim, tá entendendo? O cara tá lá, a africana tá lá muito bem pronto, bem vestido, cheiroso e arrumado, com o seu currículo e o seu inglês fluente. Quem é que a empresa vai contratar? A empresa vai contratar aquela pessoa que fala inglês fluente, é óbvio, né? Tá bem? Isso aqui é só mais um ponto. Vamos aqui a um outro ponto. Os indianos, vamos colocar aqui esse povo, né? Os asiáticos, os indianos, Bangladesh, esse povo, pronto. Eles vêm para Portugal para trabalhar e eles vão trazendo outros e mais e mais. Eles vêm 10, 20, enfim, eles são milhares aqui em Portugal. Só que eles arrendam uma casa e metem 10, 20, 30 lá, entendeu?
O brasileiro, ele não tem esse costume, porque, bom, sabemos que na cultura indiana, as pessoas vivem em clãs. Os indianos, essa gente, esse povo lá da Ásia, eles vivem em clãs. O que é um clã? Eles vivem entre família, eles casam entre família, então eles não estão preocupados se tem 10, 15, 20, 30 dentro de uma casa. Eles não têm os mesmos hábitos de higiene do povo, do povo ocidental. Então, para eles ali tá muito bem. E aí o brasileiro, mais uma vez, vai o quê? Vai se ferrar. Porque o brasileiro não está habituado a viver em clã. Nós temos a nossa cultura é casar, ter filhos e cada um ter sua casa. A gente não gosta nem de viver com sogra nem com pais. O brasileiro é assim, casou, já vai para sua casa e vai lá manter a sua vida. E aí o indiano, aquela família, não nem fala família, não, aqueles indianos, eles vão conseguir arrendar uma casa por 1.000, 1.200 até 1.500. Mas e aí aquele casal brasileiro, como é que ele vai pagar 1.000 euros em uma casa? Já sobrou, 2 vezes sobrou para o brasileiro. O brasileiro não vai ficar no trabalho porque o africano fala inglês. E o brasileiro não vai conseguir arrendar a casa por conta do indiano que vem 50 aqui e se socam todos dentro de uma casa e vão lá viver igual. Oh, bicho, Deus me perdoe. Tem uma coisa dessa que a gente pode nem comparar as pessoas com animais. Tô falando aqui a realidade, que essas pessoas, elas têm hábitos totalmente diferentes. Não que elas sejam más ou ruins, eu não estou sendo racista nada. Eu já disse aqui que eu não sou racista, tenho nada contra ninguém. É só aqui para abordar aqui os assuntos com vocês, tá entendendo? Então, você, brasileiro, pense muito bem antes de se aventurar vindo aqui para Portugal ou para qualquer outro lugar, porque o mundo está todo, a gente agora quer emigrar. Né? Então, assim, o que é que eu acho da imigração? Eu acho que toda a gente, todas as pessoas têm sim o direito de imigrar. É óbvio, eu imigrei, eu sou imigrante. Quem sou eu para atacar pedra em ninguém? Mas o meu caso de imigração, eu nunca tive esse sonho de sair do país para morar fora. O meu sonho sempre foi conhecer outros países, que é o meu sonho, é conhecer a Itália, que se Deus quiser vou fazer essa viagem, vou conhecer, realizar esse sonho. Mas assim, eu nunca tive sonho de morar fora. Eu vim morar fora porque eu conheci uma pessoa, casei com essa pessoa, tive um filho, casei e tive que vir de toda forma, porque ele trabalhava na Câmara já há muitos anos e não podia ir para o Brasil. Então era mais fácil eu vir para Portugal para viver aqui com essa pessoa. Hoje eu sou divorciada, sou uma velha senhora velha divorciada. Mas não é sobre mim, é sobre a imigração. Então, assim, eu acho que toda e qualquer pessoa tem sim o direito de imigrar. Mas eu acho que o país que vai acolher não deve acolher qualquer imigrante. Eu acho que a pessoa tem que ter, no mínimo, condições de imigrar, que é o quê? Ela aplicar um visto. Porque lá nos Estados Unidos você tem que aplicar visto. Não é qualquer cachorro sarnento que vai lá para os Estados Unidos, não. A pessoa, e o Canadá também, dentre outros países, inclusive aqui da Europa. Você tem que aplicar um visto, você tem que provar que você vai ter condições de sobreviver naquele país por algum tempo, você tem que provar que você ganha sabe lá quantos salários mínimos lá no Brasil, você tem que provar que você tem uma índole, que você é idôneo, que é isso, que você nunca cometeu crime no Brasil, dentre vários e vários outros fatores. E por que Portugal não é? Por que Portugal tá trazendo gente, tá pegando aqui membro de PCC, Comando Vermelho, todo tipo de bandido e vagabundo, tudo que não presta. Inclusive aqui vai ter um vídeo aqui que eu vou trazer para vocês de uma brasileira junto com um argelino que assassinaram aqui um senhor português, um idoso, para roubar. Tá entendendo? Não vou passar pano aqui para ninguém não. Mas não é sobre isso. Vamos mais uma vez voltar aqui à imigração. Então, assim, eu acho que Portugal deve sim ter um controle rígido quando diz respeito à imigração, principalmente imigrantes que estão vindo para Portugal sem eira nem beira, independente de onde seja, pode ser até um inglês. É óbvio que o inglês não vai vir para Portugal sem eira nem beira, né? Então, temos que dar a César o que é de César e vamos saber que um americano não vem, gente, desculpa. Aquele brasileiro que tem muita grana, ele não vem morar aqui. Quando vem, ele fica se desdobrando entre morar em Brasil e Portugal, porque ele tem dinheiro, como os artistas. O que é que vocês acham que esses artistas estão fazendo aqui? Alceu Valença, Luana Piovani, aquele Pedro Cardoso, o Marcelo, dentre vários outros. Dentre vários outros brasileiros estão morando aqui em Portugal. Aliás, se dividindo entre morar em Portugal e Brasil. Porque eles trabalham no Brasil e moram aqui em Portugal. Estão lá em Cascais, de boa na Lagoa.
Então, assim, essas pessoas estão vindo, estão contribuindo, pagando segurança social, arrendando casa, estão contribuindo para o país. Mas a gente está vendo aqui também um monte de indiano que passa o dia todo encoçando o ovo lá no meio lá de Martim Muniz. Um monte de brasileiro que tá vindo aqui para Portugal, que tá vivendo no meio da rua, africano que tá vivendo na rua, brasileira que tá vindo para cá para mostrar aqui como é pedir um cabaz aqui nas instituições, porque temos... Só o que tem aqui, eu já trouxe aqui em números. Brasileira aqui, eu vou fazer um vídeo também que tá vindo pra cá, não tem trabalho, tá vendendo brigadeiro na rua. Agora me diga aqui, como é que uma pessoa vai conseguir sobreviver aqui em Portugal com a moeda do jeito que está, com as coisas caríssimas, vendendo porcaria de brigadeiro. Até me perdoe mais uma vez, chamar o alimento de porcaria, porque eu sou doida às vezes. Vendendo brigadeiro na rua. As pessoas não têm noção, cara. É gente totalmente fora da casinha. Mas cabe ao governo português, cabe às autoridades portuguesas barrar essa gente de vir pra cá. Tá entendendo? Porque se não barrarem, meu amor, o babado aqui vai, olha, o negócio aqui vai esquentar. Então, essa é a minha opinião. Eu não concordo que Portugal precise de imigrante. Concordo que Portugal precisa de bons imigrantes. Mas de toda a gente, não. Tá bem? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês curtam, compartilhem também, deixem aqui as suas opiniões. Me siga também lá no Instagram, Ana Mela Sem Filtro.